a imigração falava, vamos demorar talvez 4 ou 5 meses para dar uma aprovação. 5 anos? Talvez. Então, 3 petições no total. Petição para o cônjuge e a petição por cada filho. Esse é um erro que a gente vê com muita frequência, né? E isso pode afetar... O problema vai ser, exatamente o que o Maurício disse, você não buscou em um ano, no primeiro 1 ano de ser elegível para dar entrada, você não fez nada. Então você não está protegido pela essa lei. E fica fora. Bem-vindos de volta ao Vozes Imigrantes. Esse é o seu podcast, onde nós explicamos tudo sobre o mundo de imigração nos Estados Unidos. Eu sou a Thamis Gerter. Eu sou Maurício Torres. E esse episódio aqui, gente, é um pouco complicado, mas é um tema super, super importante que é chamado CSPA, Child Status Protection Act. E a gente vai explicar quem pode beneficiar e como funciona. Então é bem importante porque as idades das pessoas vão seguir aumentando, os seus filhos vão seguir completando anos, mas os processos da imigração ainda estão demorando muito tempo. Então hoje vamos falar o que acontece com os filhos que estão incluídos no processo e também quais filhos podem ser incluídos no processo migratório e o que a gente pode fazer para vocês para talvez proteger os filhos que vão completar os 21 anos de idade. É isso, gente. Então, tá querendo fazer um green card e tem filhos menores de 21? Aqui tá a resposta para vocês. Mas antes, vamos falar sobre algumas notícias que não param. Nessa semana nós tivemos mais alguns anúncios e nós queríamos então trazer para vocês uma das maiores, que é a imigração agora não vai automaticamente estender as permissões de trabalho quando você vai renová-las. Então hoje já não vai poder mais. É a partir do dia 30 de outubro, essa mudança. Então, como que funcionava antes essa permissão, a renovação? Então, se você renovava o seu EAD Work Permit antes da expiração do EAD, então você já tinha uma extensão automática de 540 dias. Então, muito tempo. Bastante tempo. Começou, acho que com 120. Depois, passou para 270 e 540. Isso, mais 540 dias de extensão automática, porque a imigração falava, vamos demorar talvez 4 ou 5 meses para dar uma aprovação. 5 anos? Talvez. Então, funcionava dessa maneira. Se você apresentou a renovação no tempo certo, então você tinha uma extensão. Isso era muito bom, né? Nunca iria ter uma interrupção na sua permissão de trabalho. Nunca tinha que parar de trabalhar e o seu empregador poderia manter você, mesmo só tendo a extensão pendente. E agora não existe mais isso. Então é muito importante, você que tem permissão de trabalho e vai precisar renovar logo, não vai ter essa extensão automática. O que isso quer dizer? O conselho que a gente tem hoje: estende no mínimo 6 meses antes de expirar a sua permissão. Isso vai te dar o tempo suficiente para poder renovar e não ter que parar de trabalhar, né? O que a gente não quer é que você vai renovar 2 semanas antes, você vai ter que parar de trabalhar. O seu empregador vai ter que falar, olha, eu não posso manter você sem permissão de trabalho. Então, isso é uma mudança muito grande. Lembrando, é a partir do dia 30 de outubro de 2025. Então, se você está assistindo hoje, já não dá mais a extensão automática. E agora, muitas pessoas já perguntaram, mas se eu tinha extensão porque eu renovei antes do 30 de outubro, o que acontece? Você ainda tem a sua extensão, então não tem que pensar que já não tem autorização de trabalho. Você ainda pode trabalhar, mas é para as pessoas que vão apenas começar o processo após. Então, quem ainda não fez a extensão ou fez a partir do dia 30 de outubro. Isso. Então, gente, muito, muito importante essa mudança e foi assim, da noite pro dia anunciado, sem nenhum anúncio. Mas tá aí, tá? E outro anúncio também, a gente já falou muitas vezes, mas é bom simplesmente lembrar para vocês. Relembrar o que vocês têm que saber sobre os pagamentos para o USCIS. Eles falaram antes, a gente conseguia enviar os processos com cheque ou money order, os pagamentos em papel, para conseguir apresentar o protocolar, os processos com a imigração. Mas agora eles não recebem
os processos com pagamento desse peito. Então, agora você tem que fazer com pagamento ou a ACH, que é a transferência do banco, ou com cartão, débito ou crédito. Tem que lembrar que o cartão tem que ser de uma conta aqui ativa nos Estados Unidos e também a transferência do banco tem que ser como uma conta aqui nos Estados Unidos. E tem muita gente perguntando, olha, mas eu tenho uma conta virtual, digital, nomade, né? Não dá, tá? Essas contas, elas não são consideradas americanas ou registradas nos Estados Unidos. Então, mesmo essas contas, você pode tentar, mas é provável que vai ser rejeitado. Então, evite, use uma conta dos Estados Unidos. Se você não tem uma conta nos Estados Unidos, né? Tem um amigo, tem um familiar, ou então fala com, né, o nosso escritório para ver como é que você poderia fazer o pagamento. Sim. Mas, por favor, não enviar mais pacotes pela migração com cheque, porque vão rejeitar o caso e se você tem um deadline que é importante para você, você vai perder o deadline. Se você tem um filho que vai fazer 21 anos de idade e você vai fazer com cheque, gente, não faça. Você vai perder esse prazo. Então, isso entra no nosso assunto principal, né, desse episódio, que é voltando ao tema de menores de idade, quando que eles estão protegidos, quando que eles vão manter dentro do processo junto com o familiar. Então, vamos falar sobre derivados, né? Quem é considerado uma pessoa que faz parte do processo é menor de idade. Então, quem são essas pessoas? Então, geralmente a regra é que se você tem um filho que é solteiro, filho ou filha, solteiro, que tem menos de 21 anos, então vai ser incluído automaticamente se o filho ou filha não estiver casado, solteiro e você apresentou a petição antes do filho completar os 21 anos. Então, geralmente essa é a regra geral do processo. E tem muitas categorias de vistos de imigrante, de green card, que protegem ou que incluem os filhos nesse caso. Exato. Então, por exemplo, nesse mundo aqui nós estamos falando sobre, por exemplo, uma pessoa, um familiar que fez uma petição de 130, vamos supor que é um cônjuge que já tem um green card, está aplicando para o seu cônjuge. Mas eles têm um filho, o filho é menor de 21. Essa criança entra junto no processo e não precisa fazer uma petição separada. Mas, e se a criança está alcançando a idade de 21 e de repente o processo demora 2 anos e agora a criança tem 23, né? Já não é mais criança, né? Isso. O que acontece? Ele fica dentro, fica fora e isso é que a gente quer explicar hoje. Mas antes de falar sobre a lei, vamos falar sobre as categorias de processos. Então, temos categorias, sempre temos 2 categorias principais, temos as petições de família e as petições por emprego. Então, as petições de família, então você tem a mais famosa, que é os casamentos com cidadãos estadunidenses, com cidadãos americanos e também talvez você tenha um filho maior de 21 anos que vai fazer a petição para você. O filho é cidadão dos Estados Unidos. Ou você é um cidadão que vai fazer uma petição para seu filho ou filha, que é menor de 21 anos. Então, essas 3 categorias de petições, tem que lembrar cidadãos americanos, pais de cidadãos, cônjuges de cidadãos, ou filhos menores de 21 de cidadãos. Essas 3 categorias não têm derivados. Essas categorias você precisa fazer uma petição por separado por cada familiar. Então, se você tem o seu cônjuge e o cônjuge tem 2 filhos. Dois filhos. Você tem que fazer 3 petições no total. Petição para o cônjuge e a petição por cada filho. Esse é um erro que a gente vê com muita frequência, né? E isso pode afetar prazos, idades das crianças. Então, lembrando, eu gostei dessa dica. Se é cidadão ou cidadã, tem que fazer uma petição separada por, né, derivado ou menor de idade. Isso. E agora, né, vamos entrar nas categorias que sim, eles incluem, né, derivados e isso quer dizer não precisa fazer uma petição separada. E uma dica para vocês é qualquer categoria que está no Visa Bulletin entra aqui nessa fase aqui.
Agora, o primeiro, eu vou falar os números porque a gente gosta de número e letra aqui na imigração. Nós temos o F2A, que são cônjuges e filhos menores de idade de um residente permanente, que é quem tem green card, tá? Essa categoria, junto com filhos menores de 21 anos, de residentes permanentes, e também filhos casados ou não casados, filhos Não solteiros, casados. Uhum. solteiros ou casados de cidadão americanos. E o último, obviamente, é os irmãos de um cidadão americano. Cada uma dessas categorias incluem os derivados. Então, você não precisa fazer uma petição para o cônjuge e para os 2 filhos. Você faz uma para o cônjuge e os 3 fazem parte. Mas, né, isso é só no lado familiar. Yeah. Uhum. Existe outro mundo de imigração, que são as petições Por emprego. por emprego. Uhum. Então, por emprego você já escutou falar de EB2 NW? Escutou falar de EB2 por emprego como sponsor, EB3, EB1. Essas categorias têm, então, também derivados. Mas derivados, mais uma vez, filhos menores de 21 que estão solteiros nesse momento e que ficam solteiros no processo todo. Uhum. Então, essas são as categorias que têm também derivados no mundo de emprego. A diferença é que no mundo de emprego, talvez os casos são mais demorados do que o processo, talvez, de família. Mas, por exemplo, os irmãos de cidadãos americanos, eles agora eu acho que são 15, 20 anos para obter o green card. Então, processo bem longo. Se talvez o cidadão irmão fez uma petição para você e seu filho tinha 5 anos no momento, mas já tem 15 anos esperando o processo. Olha. Talvez. A não ser que seja... Vamos supor, tinha 1 mês de idade. Isso. Mas se o irmão vai fazer a petição hoje e o filho já completou os 21 anos, então o filho não entra como derivado. Okay? E uma coisa interessante nesse ponto que eu vou falar, porque todo cliente pergunta para mim, pô, doutora, o que você está fazendo? No formulário 130 e no 140 tem uma página do formulário onde você pode indicar os familiares que vão fazer parte daquele processo. Né? Então, às vezes os clientes se assustam e falam assim, cadê a petição dos meus familiares? Aonde que tem a petição, né, da minha esposa, do meu esposo? E lembrando, nessas categorias, os derivados fazem parte. Então, simplesmente listando eles no formulário já é o suficiente para eles fazerem parte do processo. Agora, né, no outro, sim, vai ter petição separada, que são os familiares imediatos. Agora, vamos chegar, então, na pergunta mais importante. O que acontece se o processo está demorando demais e o filho ou filha está alcançando 21 anos, né? Eles vão fazer parte? Não vão fazer parte? Em que momento que eles saem do processo? Como é que isso funciona? Boa pergunta. Então, o que acontece é que a lei que foi aprovada é que se o filho completou os 21 anos, então já não faz parte do processo. Não é mais um derivado, então não pode beneficiar-se do processo, se beneficiar do processo. Mas o que acontece? O Congresso criou e aprovou mais uma lei, que é o Child Status Protection Act, CSPA, falando que talvez vai ainda ficar protegido perante a lei, porque o que aconteceu foi que o Visa Bulletin demorava muito, com muitas categorias, e as pessoas falavam, meus filhos não têm a culpa. Não é culpa nossa que vocês estão demorando, ou a estão cota. demorando muito. Então, se não é a minha culpa que meu filho não vai estar dentro do processo, pode ter alguma proteção. E disseram, ok, se você tem o tempo que o processo estuvo pendente e a data em que já a imigração pode aprovar o green card, o que vamos fazer é, vamos ver a idade do seu filho no momento em que já a imigração pode aprovar e vamos descontar ou tirar o tempo que o processo estiver pendente. Então, por exemplo, o filho tinha 20 anos de idade quando
você apresentou o processo pela imigração. E o processo demorou 2 anos. Okay. Então, no momento em que já a imigração pode aprovar o green card, o filho tem 22 anos. Mas o que acontece é que a lei vai dizer, ok, o processo estuvo pendente 2 anos, então vamos descontar esses 2 anos. E agora você, no CSPA Age, a idade na lei ainda é de 20 Voltou para 20. E quando você diz processo, é o I-130? O 130. Ou o I-140? Tá, então é esse que controla mais ou menos a idade. Okay. Então, temos o cálculo da idade que o filho vai ter pela lei. Mas a imigração também falou, ok, não é simplesmente que você vai ficar protegido porque tem uma idade que é menos de 21 com o cálculo que vamos fazer. Você também tem que fazer um esforço para obter o green card ou o visto de imigrante. Então, fazer o processo com o consulado, protocolar um ajuste de status, fazer pagamento para o visto de imigrante. Tem várias coisas que você pode fazer, mas o principal não é simplesmente descontar os anos ou o tempo que estuvo pendente a petição. Você ainda tem que provar que quer obter o green card ou o visto. Vocês não achavam que ia fazer matemática, né? Agora, dois cenários. Eu acho que vale a pena, acho que dar um contexto. O primeiro, né? Derivado tinha 20 anos de idade, foi aprovado e o visto já estava disponível. E esse jovem de 20 falou assim, vou voltar para meu país, vou fazer faculdade, depois eu resolvo isso. Agora está com 25 e fala assim, agora eu tenho a minha petição aprovada. Né? Eu tinha 20. O problema vai ser, exatamente o que o Maurício disse, você não buscou em um ano, no primeiro 1 ano de ser elegível para dar entrada, você não fez nada. Então você não está protegido pela essa lei. E fica fora. Então não é assim, tô dentro e não vou fazer mais nada. Tem que realmente tentar iniciar o caso e buscar, né? O que a gente diz de buscar ativamente. Agora, o segundo cenário. E esse daqui pega. Vamos lá nos EBs. Vamos supor a criança está com 20 anos também, você está com os 140 pronto para dar entrada. E você fala para mim, doutora, eu quero fazer o Premium Processing. Eu sou uma pessoa ansiosa, eu preciso saber logo se está aprovado, né? Eu prefiro ter a aprovação em mãos. E eu vou falar para você, não faça, né? O porquê? Como o Maurício explicou, nós queremos que essa petição fique pendente o máximo possível para poder descontar essa idade da criança. Porque é fato, né, que o Visa Bulletin vai demorar. E a gente quer que o processo fique pendente quase o mesmo tempo que vai demorar o Visa Bulletin para alcançar a sua data. Então, se ficar pendente 2 semanas, eu vou tirar 2 semanas da idade do seu filho. Não vai beneficiar ele em nada. E ele vai ficar fora do processo. Se ficar pendente 1 ano e meio, aí a gente tem bastante para trabalhar e é muito provável que eles fiquem dentro. Então, se você tem uma idade próxima dos 20, 21, a gente vai falar assim, não faça o premium até, olha, sinceramente, tá nos EBs, eu falo assim, com 15, 16 anos, já não adianta fazer o premium, vamos esperar para poder descontar essa idade e garantir que eles também possam beneficiar. Então, assim, 2 cenários para vocês pensarem. Eu sei que muita gente quer fazer o premium, né? Tá fazendo o planejamento de fazer, mas nem sempre vai valer a pena ou vai ajudar a família toda. Isso. E é difícil nos casos de emprego, porque por enquanto o Visa Bulletin não é o melhor, especialmente porque também não demora muito as aprovações do I-140. É verdade. Porque... Bem, EB2 NW tá o quê? Uns 18 meses. Sim. Mas os outros, eu tive em 2 semanas sem premium. Sem premium. Então, infelizmente, não é beneficioso para os filhos quando você vai obter uma aprovação tão rápido do processo I-140. Agora, no processo de família, temos ainda muitas categorias que demoram muito tempo. Não somente para a aprovação do I-130, mas também o Visa Bulletin. Então, a vantagem é que ainda temos processos que vão demorar 5, 10 anos até obter a aprovação. Então, se o seu filho tinha 20 anos, então temos 10 anos que a gente pode descontar. Mas nos processos de emprego é bem difícil. E também o Visa Bulletin
a gente sabe que não é um tema fácil de entender. Vai no nosso episódio. Sim, temos um episódio. Assista a explicação do como que você aconselha lá Sim. o vice-Bolton. Mas o melhor que você pode fazer é mandar uma cópia do recibo que você tem para o I-130, o I-140, e a gente pode ajudar com esse cálculo, porque não é fácil, é matemática que também a gente não sabia que ia precisar no mundo de imigração. Mas temos mais alguma pergunta ou alguma... eu acho que nós tínhamos... só lembrando, né? No I-130 não tem premium process. Então, lá você deixa rolar e às vezes é rápido. A maioria deles não tá tão rápido, na faixa de 1 ano para cima. Mas sim, nos EBs tem. Agora, nós tivemos um caso interessante aqui no escritório que eu acho que vai dar um contexto legal para uma pessoa que... né, de cara, alguém poderia dizer, você tá fora, você não tem como. E a gente conseguiu. Então, eu vou deixar o Maurício meio que dar a explicação. Ótimo. Então, tivemos um cliente que, da Colômbia, a família toda foi para entrevista no consulado do Bogotá. E aí, o oficial do consulado falou, eu posso aprovar todos os vistos de imigrante, exceto o do filho, que agora já tem 23, 24 anos. No dia da entrevista, tinha 23. Ele falou, você não se qualifica para proteção, porque nesse momento os consulados falavam, ok, o visto de imigrante, o Green Card, estuvo disponível para fazer o processo muito tarde, eu diria. Então, já se o consulado descontava o tempo que a petição esteve pendente, foi como 10 anos. Eles ainda não conseguiam fazer a proteção. Mas o que aconteceu? Que eles, o oficial do consulado foi bem... super bonzinho. Com ele. Não existe isso, mas... E falou, eu acho que você se completa os requisitos se você entrar nos Estados Unidos e fazer o processo de ajuste. Nesse momento, a gente tinha que revisar as duas tabelas. A tabela para Final Action e a tabela para Dates for Filing. E a imigração, nesse momento, aqui dentro dos Estados Unidos, falava, vamos revisar o Dates for Filing, não Final Action. E Dates for Filing servia para fazer o processo. Então, o cônsul falou, ok, pode ir com a sua família para os Estados Unidos e pode tentar. E a gente conseguiu fazer o processo de ajuste, mas não foi fácil ainda no momento da entrevista. A Tamis foi a entrevista com o cliente e o que aconteceu. Olha, a gente pensa assim, é oficial da imigração, sabe de tudo, né? Mas nessa entrevista a gente sentou e o oficial olhou para mim e falou assim, mas ele já foi negado no consulado, por que ele tá aqui? Como é que ele qualifica? E a gente teve que fazer o cálculo ali com ele na hora, explicar, não, dentro do Date for Filing ele entra, e o oficial olhou para mim assim e falou assim, olha, eu não posso aprovar hoje, mas eu vou te mandar uma decisão. E né, demorou um pouquinho e saiu a aprovação. Sim. Mas o oficial mesmo, né, nem todos têm muita experiência. Felizmente esse cônsul super legal, né, abriu essa porta, o menino tinha, né, o visto de turista e pôde vir. Mas é só um exemplo, né, para vocês verem que o cálculo hoje, tecnicamente, é o mesmo. Se você for fazer pelo processo consular ou se você for o ajuste de status. Para esse rapaz, era outro cálculo, né? No consulado, eles usavam uma data e aqui usavam outra. Já isso não existe mais. A imigração, o USCIS anunciou, vamos seguir a mesma data que os consulados usam. Então, vai ter gente que vai, infelizmente, cair fora por causa dessa mudança. Eles vão seguir o Final Action aqui no USCIS também. Mas, né, se você está, por exemplo, no Brasil, esperando talvez uma entrevista, o filho fez 21, a gente tem que conversar para ver se essa criança vai poder continuar no processo ou vocês vão chegar na entrevista e vão falar assim, ó, não dá. Mas é um exemplo interessante. Eu achei, assim, super legal, porque não é uma área que muita gente conhece, não é uma área que muitos advogados conseguem explicar bem ou até mesmo calcular bem, né? A gente já viu um pouco de tudo, mas vamos falar sobre algumas dicas, né? Se você tá, né, talvez
pensando em vir ou já está em processo e tem filhos, acabou de nascer uma criança, o que for, né? Quais dicas que nós temos hoje para vocês? Ótimo, então a primeira, acompanhar o Visa Bulletin, o boletim de vistos. Por quê? Porque aí as datas de prioridade ou disponibilidade vão ser as importantes para saber como fazer o cálculo. Então, é um tema mais complicado do que talvez pareça, mas é importante saber que no momento em que já a data ficar disponível no Visa Bulletin, é essa data que a gente tem que usar para fazer o cálculo de desconto de o tempo que a petição estuvo pendente. Então, bem importante sempre acompanhar o Visa Bulletin e saber a sua categoria e se você talvez se qualifica para fazer o processo. Ótima dica. O Visa Bulletin, ele é lançado com 1 mês de antecedência e nós estamos aguardando já o do próximo mês em algumas semanas. Mas a segunda dica, né? Guarde todos os seus recibos e comunicações da imigração sobre o seu caso. Por quê? Se a petição foi enviada 10, 15 anos atrás e você fala para mim, não sei aonde que eu pus, eu não vou poder dizer para você o cálculo, porque eu preciso saber a data de prioridade, eu preciso saber a categoria e a idade da criança. Então é muito, muito importante vocês guardarem pelo menos o recibo e também a carta de aprovação. Isso vai ser o que a gente vai precisar para fazer o cálculo. Então, guardem tudo em um lugar seguro, faz cópia, deixa digitalizado já, porque papel, né? Mas essa é a dica. Ótima dica. E isso também eu acho que ajuda com a próxima dica, porque se você tiver o recibo, você sabe se vai poder fazer o processo dentro dos Estados Unidos ou fora dos Estados Unidos com o consulado. E por que é importante? Porque você tem que buscar ativamente o visto de imigrante ou o green card dentro do ano após de já ter o visto disponível para você. Então, por exemplo, se você tem aprovação e já o visto estiver disponível, você tem que ou enviar o formulário para ajuste de status, o 485, se você se qualifica para fazer isso dentro dos Estados Unidos, ou começar com o processo fora dos Estados Unidos com o consulado. Então, para fazer o processo consulado, você tem que protocolar ou enviar o DS-260. Tem uma pergunta. Serve se a pessoa só pagar a taxa também, do DS? Então, também serve, porque a diferença do ajuste de status é que você tem que pagar tudo e enviar tudo e fazer o exame médico. Mas com o consulado, se você simplesmente fazer o pagamento do visto de imigrante ou o pagamento do affidavit support nos casos da família, você já. E aí você ganha, só porque para mim é confuso ainda um pouco. Aí você ganha mais um ano ou aquilo dali já é um e só? Congelou a idade, você já tem a proteção e não tem que fazer mais nada. Lógico, o consulado vai mandar um e-mail. Acho que cada ano falando você ainda quer continuar ou não. Mas se você já fez o pagamento, então você congelou, você já tem a proteção. Mesmo se você agora já tem 30 anos quando vai fazer a petição no momento do consulado. Super boa essa dica, porque às vezes as pessoas pensam, não, eu preciso protocolar alguma coisa. Nem sempre é isso, especialmente no consulado. Isso. Tá, próxima dica. Eu sempre vou rir porque o jovem não pode casar, tá? Se o jovem casar e antes dos 21, depois dos 21, tá fora. A lei não vai mais proteger essa pessoa. Então, infelizmente, a gente vai dizer, não pode casar. Não pode namorar, pode até morar junto, casar no papel não dá. E união estável, esqueça. Então, isso é uma coisa para lembrar, né? Se você tem um jovem que vai entrar no processo e tá, né, com 18 querendo casar, esquece, né? Vai ter que, a não ser que é um cidadão. Mas é uma coisa, assim, que é bem, bem importante. Isso. E a última dica, fale com um advogado. Consulte com um advogado. Você sabe que talvez, após de assistir o vídeo, você falou, eu acho que entendo, mas talvez não. Por quê? Porque não é um tema fácil de entender. O cálculo é bem específico. Se você quer saber se realmente se qualifica ou não, se tem o cálculo certo ou não,
fala com um advogado que saiba do tema, porque como a Thamis falou, muitos advogados não têm experiência suficiente com esse tema e pode ser a diferença entre o seu filho entrar no processo e já obter o green card, ou talvez você falou com um advogado e falou, ela não pode, você tem que começar mais um processo de família ou mais um processo de emprego. E a gente pode ajudar e dizer não, já ela tem o direito ao green card, vamos fazer isso com o consulado ou com a imigração dentro dos Estados Unidos e já terminar o processo de migratório da sua família. Vou fazer uma pergunta que todo mundo faz. Quando aplicaram para mim o I-130, eu era solteiro. Aí demorou o processo uns 10 anos, mas eu casei e tive 3 filhos. E aí? Eles entram também na proteção ou não? Então, depende. Se o filho que casou é o principal beneficiary. Sim, aqui é. Aqui é? Ótimo, então entram. Viu? Então, fale com a gente, né? Mesmo se você casou depois, mesmo se você teve filhos depois que a proteção, ou talvez... Vamos falar, porque né, tem muita proteção aqui. Então, para fechar, CSPA, CISPA, que a gente chama também, é uma das leis mais importantes no mundo de imigração. É uma das poucas leis que protegem a união familiar num processo imigratório. Né? E a gente quer que todo mundo que qualifica, que entre no processo juntos. Então, essa foi a nossa explicação para vocês. Sim. E fale conosco. Pode deixar um comentário aqui no vídeo para saber se você gostou ou não, se ainda tem perguntas ou não. Mas não é um tema fácil, a gente conhece muito do tema, então ficamos disponíveis e prontos para ajudar vocês com isso. E lembra, cada caso é um caso. E muito mais nessa situação, que um dia pode mudar, né, a vida de um jovem. É importante levar isso em conta e não vai na onda de todo mundo. E nem sempre é um não. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de dar um like, mandar para aquela pessoa que está começando um processo, já está quase talvez no final, para dar uma ideia sobre como que a gente pode proteger os jovens e os filhos nos processos imigratórios. Isso. Então, obrigado mais uma vez e até o próximo episódio. Até lá! Se vocês gostaram dessa informação, vá lá no nosso website que tem muita informação boa, especialmente no nosso blog, sobre temas importantes, guias e também tips do que você pode fazer.